Lula regulou as redes sociais. O que muda para você? Estamos aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes, além da manchete. Estamos aqui, gente, com um episódio bem intrigante, porque diz respeito à nossa liberdade. A liberdade de se expressar conforme é previsto na Constituição brasileira, né? O governo, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele publicou recentemente dois decretos. O decreto de número 12.975 de 2026 e o de número 12.976 de 2026, regulamentando aspectos do Marco Civil da internet e estabelecendo novas obrigações para as plataformas digitais e redes sociais. Aí, é claro, imediatamente o país se dividiu, né? As redes sociais foi aquela briga, né? Eu ia usar uma palavra aqui, mas é melhor não. Foi aquela briga nas redes sociais, né? A polarização. Porque vai censurar, vamos perder a liberdade de expressão. Outros falando que são decretos apenas para poder conter o crime da internet e por aí vai. Só que o que acontece? De um lado, obviamente, o governo afirma que o objetivo é combater os golpes, as fraudes, exploração infantil e outros crimes que são praticados na internet, porque nós sabemos que, infelizmente, a internet hoje é terra de ninguém, né? É como se fosse um terreno baldio, qualquer um vai lá e faz o que bem quiser nas redes sociais. E acaba cometendo crimes nas plataformas digitais. Só que tem um detalhe. Por outro lado, em contrapartida a isso, parlamentares da oposição do governo, juristas, entidades da sociedade civil, afirmam que as medidas podem abrir precedentes para restringir a nossa liberdade de se expressar nas redes sociais. Mas antes de escolher um lado, aí nós precisamos compreender, ter a compreensão e fazer uma pergunta muito maior do que essas brigas da internet, do que essa polarização. Qual pergunta é essa? Quem deve decidir os limites da liberdade na internet? Eu sou Silas Fernandes e estamos aqui em mais um Na Real. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. Porque aqui nós vamos além da manchete. Vamos aos fatos? Vamos falar primeiro aqui dos dois decretos. O decreto de número 12.975 e número 12.976 de 2026, eles regulamentam dispositivos do Marco Civil da Internet e ampliam deveres das plataformas digitais relacionadas à prevenção de fraudes, proteção de usuários, transparência e combate a conteúdos considerados ilícitos. Segundo o governo federal, esses decretos eles não criam novos crimes, mas regulamentam deveres já previstos na legislação brasileira e aumentam a responsabilidade das empresas que operam redes sociais e plataformas digitais. Até aqui, beleza. Isso são fatos, tá? Mas por que toda essa polêmica, toda essa polemização? Polemização, enfim. Por que toda essa polêmica? A polêmica não está em combater os crimes. Ninguém sério, obviamente, é favorável à exploração infantil na internet, ao terrorismo, à fraude, né, ao crime organizado. O debate aqui começa quando surge essa outra pergunta. Até onde o Estado pode regulamentar o ambiente digital sem interferir na liberdade de se expressar, na liberdade de expressão?
Diversos juristas afirmam que parte dessas regras deveriam ser discutidas pelo próprio Congresso Nacional, através de uma lei aprovada pelos representantes do povo. Entende? Já o governo sustenta que apenas regulamentou dispositivos legais que já são existentes. Perceba, aqui ainda não existe uma decisão definitiva. Existe um debate jurídico. E é exatamente assim que uma democracia funciona. E eu, Silas, defendo esses debates, porque isso é liberdade de expressão. É necessário ter debates para que haja essa liberdade de expressão e possamos ver, como se diz, os dois lados da moeda e ver qual o melhor caminho a trilhar, a seguir, tá? O Congresso reagiu, obviamente, né? As reações políticas aí começaram rapidamente nas redes sociais, na Câmara dos Deputados, parlamentares do Partido Novo, né, protocolaram ali um projeto de decreto legislativo pedindo a suspensão dos decretos de número 12.975 e número 12.976 de 2026, com o argumento que o Poder Executivo teria ultrapassado os limites do seu poder regulamentar. Já no Senado Federal, o senador Rogério Marinho, líder da oposição, ele apresentou o PDL número 398 de 2026, buscando suspender os efeitos do decreto de número 12.975. Além disso, escuta isso, outros parlamentares apresentaram também iniciativas semelhantes. Isso significa que o debate, gente, deixou de ser apenas um debate político. Agora ele é também um debate que está no âmbito do legislativo. Entende? O STF também, com certeza, deverá decidir aí, porque a discussão também acabou chegando até o Supremo Tribunal Federal. O Partido da Renovação Democrática ele ingressou com uma ação questionando a constitucionalidade desses decretos feitos ali pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Entre os argumentos apresentados, eu trouxe aqui para vocês, estão se o executivo extrapolou seu poder regulamentar e se as novas regras podem produzir impactos sobre direitos fundamentais já garantidos pela Constituição. Ou seja, não cabe a mim aqui afirmar que o decreto é constitucional, nem afirmar que ele é inconstitucional. Essa será uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o senhor STF, né? Os nossos juízes ali do STF. Mas a filosofia, ela aponta algo bem interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Aqui, que essa discussão, né, deixa de ser apenas jurídica, né, e passa também a ser uma discussão social. E nós que somos pensadores, né, nós que fazemos parte de uma sociedade até então com uma liberdade de se expressar, nós podemos refletir e ir a fundo, né? John Stuart Mill, ele dizia que uma sociedade livre precisa permitir o confronto das ideias. Então, por isso que eu, Silas, defendo esse confronto de ideias. Trazer os dois lados da moeda, discutir, aprofundar, refletir sobre esses assuntos para ver qual seria o melhor caminho. E não apenas o Lula chegar lá, né, que é o presidente, mas foi eleito pelo povo, né, decretar algo sem antes ter uma consulta social a respeito disso. Porque eu tenho certeza que até quem foi eleitores do próprio Lula é contra esse tipo de ação. Entende? Essa ação arbitrária, digamos assim. Então, por que não a sociedade não possa também ter essa liberdade de discutir a respeito, entende? Porque até uma ideia equivocada,
ajuda a fortalecer a verdade quando pode ser contestada, entende? Mas Mill também, gente, reconhecia que nenhuma liberdade é absoluta, né? Nenhuma liberdade é, é absoluta e é que a liberdade ela precisa ter um papel bem significativo ali quando começa essas discussões, principalmente nas redes sociais e por se tratar de questões tão, como eu posso dizer, polêmicos e tão... Qual a palavra que eu posso usar aqui? Algo muito sensível, entende? É um assunto sensível, porque ataca diretamente a Constituição, a liberdade de se expressar nas redes sociais, entende? Ele reconhecia essa liberdade, que é absoluta quando causa dano direto ao outro, entende? Perceba essa dificuldade? Você consegue perceber? A liberdade ela precisa existir, mas ela também precisa ter responsabilidade. O desafio é descobrir onde termina uma e começa a outra, entendeu? As redes sociais mudaram completamente a forma de como vivemos, entende? Hoje todo mundo é especialista de diversos tipos de assuntos, entendeu? Hoje uma notícia pode alcançar milhões de pessoas em poucos minutos. E da mesma forma que uma notícia boa, que agrega valor, pode alcançar milhares de pessoas, a mentira, a fake news, né, também pode alcançar milhares de pessoas de forma instantânea, por meio das redes sociais. Entende? E acabar moldando o pensamento das pessoas. Se as pessoas, pelo menos, né, parasse para poder refletir, parasse pelo menos para poder pensar sobre esses temas, eu acho que seria, ó, legal. Entendeu? A psicologia mostra que conteúdos que despertam medo, indignação e conflito, elas recebem muito mais atenção. Entende? Então prende a atenção das pessoas quando se trata desse tipo de conteúdo, né? E outro ponto aqui, a neurociência, por exemplo. Ó, a neurociência ela demonstra que o cérebro humano responde intensamente aos estímulos emocionais. Entendeu? Acaba confirmando o que eu acabei de dizer aqui, o que acaba moldando o pensamento das pessoas, entendeu? Por isso, gente, o algoritmo ele tende a impulsionar exatamente aquilo que prende a nossa atenção. Esse é o problema real, entendeu? Mas combater esse problema exige muito cuidado para que a solução não produza outro problema ainda maior, entendeu? Quem é que quer perder o direito de se expressar, a liberdade de expressão? Ninguém quer perder o direito de manifestar uma opinião, entende? A Bíblia ensina que nossas palavras, elas possuem poder, entende? Tiago, o livro de Tiago escreve que a língua pode incendiar uma floresta inteira, entendeu? Ou seja, Deus nos chama à responsabilidade sobre aquilo que comunicamos. Mas a Bíblia também apresenta homens e mulheres que falaram a verdade diante das autoridades. Olha aqui, João Batista confrontou Herodes, Natã confrontou Davi, os apóstolos declararam, né, importa obedecer a Deus antes dos homens. A tradição cristã, por exemplo, ela ensina dois princípios igualmente importantes. Primeiro, responsabilidade no uso da palavra e liberdade para anunciar aquilo que é verdade. Entendeu? Agora, gente, sendo bem sincero, independente de qual posição política, partidária, de cada um de vocês que está vendo esse vídeo aqui, essa discussão não pertence, né,
apenas ao governo Lula. Então, é uma discussão que deve ser passada para a sociedade, entende? E não de forma arbitrária chegar e lançar um decreto que possa abrir brechas para essa questão de censura, entendeu? Ela continuará existindo quando outro presidente assumir, por exemplo, também, entendeu? Pode ter alternância de poder, temos que analisar e ter esse crivo, justamente para que nós, quanto sociedade, quanto cidadãos, não percamos, né, digamos assim, o nosso direito de fala, tá? Por isso devemos pensar além das nossas paixões políticas. Eu não estou aqui defendendo direita e esquerda, né, essa polarização louca que está tendo no Brasil. Não é isso. Eu estou aqui defendendo o meu e o seu direito de expressar e de discordar um do outro, entendeu? Como proteger a sociedade contra crimes digitais sem comprometer um dos pilares fundamentais da democracia, que é a liberdade de se expressar. Essa resposta não pertence a um partido, nem a um governo, entende? Ela pertence ao Estado democrático de direito e será construída pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria sociedade brasileira. Porque uma democracia madura, de fato, ela vive apenas de opiniões. Ela não vive apenas de opinião. Uma sociedade madura, uma democracia madura, ela se sustenta por meio de diálogo, por meio de argumentações, entendeu? Existem muitas divergências, né? Divergências de opiniões. Ela vive do equilíbrio entre a liberdade, entre a responsabilidade e respeito, acima de tudo, à Constituição Federal. Eu quero saber agora a sua opinião, porque aqui, né, você acredita que o Estado, né, deve ampliar a regulamentação das plataformas digitais? Ou entende que isso pode representar riscos à minha e à sua liberdade de se expressar? Escreva aqui nos comentários. Vamos debater essas ideias com respeito, porque é assim que funciona uma democracia e acaba fortalecendo a democracia, tá? Fico por aqui com mais um Na Real, com Silas Fernandes, além da manchete. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e dispara para geral. Até a próxima. Fui!